Ela trata o Brás como amante mesmo, né? Ela não parece cultivar o sonho que ele cultiva, né? E aí, ao mesmo tempo que tá, tipo, uma leitura muito fluida e muito calma, tá acontecendo muita coisa. A Virgília é mais mau caráter que ele, porque a comprometida é ela. Uns capítulos eu tô tendo que escutar por áudio e tá sendo muito legal, porque tá parecendo realmente uma fofoca. Quando chegou a carta, eu falei assim, eu lembro de eu ter parando assim, eu falei, meu Deus! E ele tinha medo de confrontar e ela escolheu não, então eu vou escolher o amante. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao grupo de leitura Machado de Assis. Eu sou o Bernardo Lopes, professor, escritor, roteirista, e hoje a gente vai discutir Memórias Póstumas de Brás Cubas, os capítulos de 80 a 101. O livro está começando a chegar no finalzinho, então esses são os nossos últimos encontros. Acompanhe a gente desde o primeiro episódio, porque dá tempo ainda de terminar a leitura. Vamos lá? Então vamos lá, como é que foi a leitura essa semana? Vocês gostaram? Eu achei gostosa essa semana. Achei que passou tão rápido a leitura, assim, as páginas voaram muito rápido, né? Nos capítulos finais de Memórias Póstumas de Brás Cubas, entre 80 e 101, o que se observa não é exatamente uma conclusão, mas um elegante esvaziamento. Brás Cubas encaminha sua narrativa para o fim sem grandes revelações, como quem encerra uma vida que, afinal, pouco produziu. E talvez seja esse o maior triunfo do relato: transformar a ausência de feitos em matéria literária, com a mesma solenidade que outros reservam às grandes conquistas. Eu gostei muito, por exemplo, das referências, né, que o Machado faz a Pelópidas e a Algórgidas lá nas Virgens Ruivas de Tebas, que é uma história muito bacana da mitologia grega. Sim. E aí acaba muito interessante. Você percebe muito bem a bagagem cultural e intelectual que o Machado tinha. Total. É. E a prepotência do próprio Brás Cubas, comparando os eventos da família com um evento mitológico. Né? E aí, ao mesmo tempo que tá, tipo, uma leitura muito fluida e muito calma, tá acontecendo muita coisa. E ele escrevendo na maior calma, tipo, tudo fluindo muito calmo. E a vida dele de cabeça pra baixo. E ele, tipo, tá de boa. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo com o velho Brás Cubas? O que aconteceu nesses capítulos que eu não li? Ao saber que será pai, Brás Cubas experimenta algo próximo da bondade, ou, ao menos, do que ele entende por isso. Subitamente, vislumbra um futuro, uma continuidade, quase uma utilidade para sua existência. Contudo, como não poderia deixar de ser, tal sentimento carrega uma dose de vaidade. Mais do que o filho, encanta-o a ideia de si mesmo enquanto progenitor. A virtude aqui parece cuidadosamente misturada ao ego. Eu senti, assim, um pouquinho de bondade, de bondade, ou de alguma coisa boa no Brás Cubas, quando ele achou que ela ia ter um filho dele. Eu acho que aquele instinto paternal aflorou algo bom nele, sabe? Eu achei assim, nossa, pelo menos pai, talvez ele seria um bom pai, né? Realmente, tipo, ele mudou muito quando ele descobriu que ia ter um filho. E aí fica uma coisa tipo, ai meu Deus, o Brás Cubas vai ter um filho. Sim. E aí, tipo, no capítulo seguinte, ele já não vai ter um filho mais. E aí o lobo descobre deles. Tipo assim, é muito estranho, porque ele fala muitas vezes que ele odiava muito o filho da Virgília, que era uma criança. Mas aí quando tem a possibilidade dele ser pai, parece que magicamente ele começa a gostar de criança. Tipo assim, o que aconteceu com você, cara? Exatamente. Que virada de chave foi essa? Virgília, outrora envolvida pelo ardor do romance clandestino, passa a demonstrar um desapego quase sereno. Não há rompimento dramático, tampouco declarações enfáticas. Apenas um distanciamento progressivo. Talvez não ame mais. Ou talvez nunca tenha amado como Brás supunha. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, até o amor parece obedecer à lógica das conveniências. Você começa a ver que nos finais dos últimos capítulos,
ela já tava começando a dar uma distanciada, querer se distanciar. Eles já começam a se distanciar quando recebe a carta anônima. E aí eles começam a falar assim, não, então que ele ia na casa dela todo dia. E ela chega a dar um basta, né, galera? Tipo assim, não devemos mais nos encontrar. Quando ela foi ficar, ele falou que ela estava grávida, eu achei que ela não ficou feliz de estar grávida, não porque ela estava com medo de alguém descobrir, mas é porque ela ia deixar de ser o único objeto de atenção dele, porque ele já estava mais gostando olhando para a barriga, falando da criança. Essa questão da gravidez, olha, será que... Porque não fica claro se realmente é do Brás ou se é do marido, né? Sim. E será que nessa época será que passou pela cabeça de Machado de Assis a questão dela provocar um aborto, dela não dar conta? Mas quanto ao aborto, eu não parei pensar que poderia ter sido voluntário, digamos assim. Sim, porque eu não sei, ficou muito metafórico quando ela fala que perdeu, mas eu achei que ela ficou triste, entendeu? De certa forma me trouxe isso. Claro que ela ia ficar com medo, com receio e tudo, a questão social e tudo. Mas assim, eu senti isso, então, não sei. Acho que, mas ao mesmo tempo também senti um alívio, então também entendo por que vocês falam isso. No contexto do século XIX, a mulher é frequentemente reduzida a um papel social bem delimitado: esposa, mãe, ornamento respeitável. Em meio a esse cenário, personagens femininas como Virgília revelam tanto submissão quanto estratégia. Não lhes cabe plena autonomia, mas tampouco lhes falta consciência de sua posição. E assim, entre limites e manobras, a mulher ocupa um espaço tão restrito quanto revelador. Eu tô adorando, porque pra mim é como se fosse uma fofoca, né? Eu adoro. Então, assim, parece que eu tô participando, tô lendo, tô na janelinha ali da fofoqueira, né? Então, eu acho maravilhoso essa parte, assim, eu já fico ansiosa. Mas eu acho também que ela, depois que ela engravidou, com a possibilidade de ser dele, eu não sei se ela tinha essa certeza, né? Não ficou claro pra mim isso. Mas eu acho que a questão dela também é muito status, né? O marido dela dá um status pra ela. E o Brás não. O Brás não, né? O Brás, ele é aquela pessoa ali que... Tem dinheiro, mas meio que um zero à esquerda, né? Não tem relevância. E esse negócio dela ter engravidado e depois ela já... Eu acho que veio dessa... E veio da mulher quando tem filho também, assim. Que perdeu também, né? No caso, ela perdeu, mas ela engravidou. Então, é óbvio que o Machado não escreveu pensando nessa oscilação hormonal, nem nada disso. Claro. Mas que faria total sentido. Sim. Se fosse uma realidade. Uma das falas dele aqui que eu achei muito interessante, e que isso até acontece muito socialmente, falando sobre a vergonha, cadê? O quê? A vergonha de estar grávida, como se ela tivesse uma vergonha, e também de ter que deixar os eventos sociais por causa da gravidez. Foi bem humano, né? Tipo assim, que preguiça de ser mãe, vou ficar grávida, vou ter que preguiça de ser mãe, deixar né? de fazer minhas coisas, meus vestidos todos assim e tal. Sim. E mostra também, igual você falou, esse antagonismo aí, né? Gosto ou não gosto, eu tô com ele, é meu amante, e de repente... Não quero família com ele. Sim. Né? Isso aí também eu achei bem interessante. E para mim, assim, marcou muito foi a conversa dele com o embrião. Que foi uma conversa assim mirabolante, né? Dele ter aquele sonho, aquele idílio, né? E foi logo depois da morte do Viegas, que era uma pessoa, né, completamente... Sim. Como é que fala? Avaro, né? Uma pessoa materialista. Gente, o Viegas é um personagem, né? Morreu fazendo tentando convencer o cara a comprar. Segurar a grana, né? Tentando segurar a grana. Se provou Avaro mesmo. E morreu falando, né? Fazendo a proposta. O dilema ético da traição. A relação entre Virgília e Brás Cubas insere-se num delicado e convenientemente ignorado dilema ético: a traição
longe de provocar grandes crises morais, é tratada com uma naturalidade quase desconcertante. Não há culpa evidente, apenas ajustes de conveniência. Em vez de escândalo, há silêncio. Em vez de arrependimento, há continuidade. Afinal, em certas sociedades, a aparência vale mais do que qualquer princípio. Eu fico pensando assim, em questão de mau-caratismo da relação deles, a Virgília é mais mau caráter que ele, porque a comprometida é ela. Ele é solteiro, ela é casada. E, como você disse, ele é só um amante. Ela não quer perder o status de esposa de um deputado, esposa de um senador, esposa de um ministro, né? O que ela não tem com o marido, ela tem com o amante. Sim. Né? Eu fiquei pensando no sufoco que ela passou de tipo assim, gente, como que eu vou explicar pro meu marido, né? O quanto ela deve ter ficado assim... Talvez ela mesma não soubesse, né, necessariamente quem fosse o filho. Eu pensei em vários sufocos que ela estivesse passando dentro da cabeça dela mesma, né? O que eu achei estranho é que o Brás descobriu o aborto pelo Lobo Neves. Então, ele ficou sabendo que ela estava grávida. Aí, por ele ter ficado sabendo, eu acho que poderia ter a possibilidade dele ser o pai do bebê. Porque senão ele ia achar muito estranho já na hora. Real. Então, e talvez ele mesmo tenha sentido aliviado também dela ter perdido o neném, porque talvez ele mesmo desconfie que o neném seja do braço. Ou ele já sabia, que eu acredito que não, ou tinha possibilidade do bebê ser dele mesmo. Sim. Porque como ele descobriu e contou pro Brás, então com certeza tinha alguma possibilidade dele acreditar que o bebê era dele. O realismo propõe uma representação menos idealizada e mais crua da realidade. E isso inclui as mulheres. Longe de figuras angelicais, surgem personagens complexas, ambíguas, humanas. Machado de Assis, com sua ironia característica, não as julga abertamente, mas tampouco as absolve. Ele apenas as expõe, o que por si só já é suficientemente perturbador. Ainda volta um pouquinho na estrutura de característica, vamos dizer assim, realista mesmo do livro, que que é a categoria em que Machado de Assis se inscreve, certo? E assim, e com isso ele vai fazer toda essa movimentação para confirmar e consolidar esse realismo, que ele é o primeiro representante. Então tem essa importância dele fincar o pé, vamos dizer assim, né? E fazer isso valer. E eu achei interessante porque, como vocês apontaram muito bem, a questão do caráter da Virgília, ela sendo a cafajeste, aqui ao mesmo tempo também vai lá e adula. Essas atitudes dela ambígua do casamento, da vivência dela e esse poder que a mulher assume, né, na história, e que de certa forma é diferente, porque mesmo ele sendo narrador, o Brás, né, na voz do narrador aí tudo, é uma voz masculina, mas é ela que dá as ordens. Então ela inverte a situação aí social do adultério e tudo mais, é ela que dá, como vocês falaram muito bem aí, né? Ela que faz o Brás amante dela e vive a questão do casamento dela. Eu adoro essas referências que o Machado faz. Às vezes ele constrói um capítulo só para fazer uma grande metáfora, assim. Sim. É maravilhoso. Exatamente. É aquela coisa de mostrar como que é o fazer do escritor, né? Que a gente chama de metalinguagem. Sim. É falar como que, por exemplo, Carlos Drummond faz muito isso, né? Pessoal, olha, eu construo o poema com palavras, gente. Sim. Tem palavra, tem isso e aquilo. Ele vai mostrar exatamente assim, né? O livro, ele vai comentar sobre o livro dentro do livro. E isso é uma coisa assim, para a época inédita, né? E que depois vai tomando forma, e que isso, inclusive, a grande sacada hoje dos grandes escritores é ele poder mostrar esse fazer do artista
através da própria arte, falar sobre a arte dentro da arte. E acho assim, ele faz esses rasgos aí metalinguísticos, né? E mostra um pouco da genialidade dele. Aí tem mais coisa. Cara, eu acho que uma coisa que eu amo muito do Machado, assim, que eu fui descobrindo na minha leitura dele, é a forma como ele menciona daquela época coisas que são muito das nossas relações ainda hoje. É claro que, assim, se você pensar bem em uma questão histórica, 120 anos, 130 anos, 150 anos, não é muita coisa. Você não pode esperar que o comportamento humano mude tanto assim em tão pouco tempo de, né? Assim, o mundo é mundo há muitos anos, né? Muito tempo mesmo. E aquele encontro deles no teatro, né? Logo depois da primeira carta, aquela coisa dos dois encontrarem no corredor e o lobo, ele tá espinhado e ao mesmo tempo, mesmo... Ele não tá aquele tipo de cara que foi traído e que quer só atacar. Ele também tem medo, ele também tem cuidados, ele também tem receio. Então, na hora que ele encontra com o Brás ali no corredor... Ele também tem E ele tem um nome, mas ao mesmo tempo, ele não encara o Brás, né? Não porque ele tenha medo do Brás, mas talvez porque ele não tenha tato para conversar sobre isso, não saiba como mandar ele embora, tenha medo ou tenha as dúvidas, não sei, né? Acho que mil fatores. Mas eu acho muito interessante porque, sei lá, às vezes você tem uma discussão com alguém tô só chutando, assim, uma discussão com alguém no grupo de WhatsApp, por exemplo, alguém da sua cidade, e na hora que você tem aquela guerra fria de longe é uma coisa, e na hora que você encontra com a pessoa ali na rua da padaria, né? Tipo assim, você não vai necessariamente tratar a pessoa com aquela agressividade que você trata quando você não tá na frente dela. Às vezes você dá aquele susto, assim, tipo assim... e agora, né? Como que eu ajo? Então, assim, eu acho que aquele encontro dos dois mostra uma humanidade, assim, tipo, poderia ter acontecido hoje. Ao descobrir ou suspeitar da traição, Lobo Neves reage menos com explosão e mais com cálculo. Sua postura preserva, acima de tudo, a própria imagem pública. A honra, nesse caso, parece menos uma questão íntima e mais um elemento social a ser cuidadosamente administrado. Assim, o escândalo não é evitado por virtude, mas por conveniência. Ele quer administrar a coisa ali porque não convém um escândalo, porque um político de renome é bom tom que seja casado, né? Um escândalo não é favorável a ele. Na verdade, eu acho que ele pensa assim, não, eu sei que tem, mas isso não pode ir pra frente, isso não pode ir pra frente. Então, ele não trata isso como um problema pontual, mas ele tem esse problema. Entendeu? Ele sabe ele tem esse problema. Que a partir do momento que você sabe, você vai falar sobre isso, vai perguntar pra ela, por exemplo, pra Virgínia, ele vai ter que ter uma atitude. Eu vou ter que separar. Ou então eu vou ter que aceitar, fechar meus olhos e aceitar. Sim. Então ali também ele podia... O que adianta eu falar? Eu quero separar dela? Eu quero largar ela? Né? Ela vai saber que eu sei e eu ainda vou ficar aceitando. É impossível ele nem ter desconfiado antes. Porque ele literalmente chegava em casa, tava a esposa dele sentada com o Brás Cubas, vivendo normalmente o dia como se os dois fossem marido e mulher, e ele fosse, sei lá, qualquer um que chegasse lá. E tipo, aí ele tinha que chegar e falar com o Brás Cubas, arreda aí da minha mulher, porque ela é minha mulher. Eu já fiquei pensando o seguinte, que ele tratou o Brás depois... Quando ele descobriu, ele ficou meio arredio e depois ele tratou de forma diferente lá no teatro. Né? Já com mais amabilidade. Sim. Mas eu acho que o Lobo Neves gostava da Virgília. Ele gostava de ter um casamento porque ele era um político. E ele tinha medo de confrontar e dela escolher o Brás. Ótimo ponto. Então, ele preferia deixar como está. Ótimo ponto. Porque se ela faz uma escolha... eu tenho um filho com ela, eu gosto dela, ela é bonita, então eu tenho quem eu mostrar na sociedade, né? Porque ele tinha um status, né? Então, eu acho que eu imaginei assim, ele tinha medo de confrontar e ela escolhe não. Então, eu vou escolher o amante. Mesmo tendo traído Lobo Neves, Virgília não demonstra total indiferença em relação a ele. Há, ao que parece, uma forma de afeição, talvez não apaixonada, mas estável, útil, socialmente adequada. Em contraste,
Sua relação com Brás Cubas carrega intensidade e instabilidade. No fim, Virgília parece equilibrar sentimentos e interesses com notável habilidade, como convém a quem conhece bem as regras do jogo social. O que é novo nesse livro é a geologia moral do Lobo Neves e provavelmente a do cavalheiro que me está lendo. Nós, né? Sim, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve, conforme a resistência delas, essas camadas mereciam um capítulo que eu não escrevo, por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros, ou Jacó Valadares, ou se não me recordo bem o nome, talvez fosse Jacó Rodrigues. Em suma, Jacó. Era a probidade em pessoa. Podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo, e não quis, deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos. Tinha a probidade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Aí mesmo fala que as de cima são suscetíveis à erosão. Então, quer dizer, foram aquelas camadas que vão descascando até chegar até lá embaixo. Então, para mim, assim, ele chegou no ponto, do ponto que tinha que chegar. E essa rocha dele aí é segurar a questão política dele, ter uma família, ter ele já tinha perdido, principalmente quando fala da probidade dele aí. No finalzinho aqui, né, ele conta esse tal de Jacó aí, mas ao mesmo tempo ele coloca que para ele tinha que falar umas mentiras mesmo. Então assim, o homem chegou lá, né, dentro do que foi falado, chegou, o rico falou que, não tô aqui não, mas eu tô aqui, eu tô vendo que você tá aí. Então, quer dizer, ele mentiu 4 vezes. Então, pro Lobo Neves, essas mentiras para ele eram coisas assim. Ou seja, ele vai falar desse Jacó, mas ele duvida da probidade do Lobo Neves, ou seja, assim, como que esse cara, sabendo que eu como a mulher dele, fica me tratando bem, me chamando para trabalhar com ele e fazendo de sonso entendeu? Ele, porque não interessa ao Lobo Neves escancarar, que ele sabe, ele quer faz parte do mundinho dele fingir que não está acontecendo nada, porque, né, ele, como já foi falado, ele é bem casado, ele gosta dela, eles têm uma relação boa dentro de casa ali, né? Porque ela também gosta dele, porque se ela não gostasse, ela não faria questão. A Virgília também tem um certo sentimento pelo lobo, porque senão ela não suportaria essa situação, né? Ela tem sentimento por ele. O Lobo Neves, ele tem os interesses dele, mesmo assim... sabendo que ele era traído, os interesses sobrepõem, os interesses políticos, sociais, né? Ele não vai pela paixão, aquela paixão que vou matar e tal, né? Aquela coisa exagerada, ele vai pela razão. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, as diferenças de classe não são apenas pano de fundo, são engrenagens da narrativa. A elite, com suas preocupações elegantes e vazias, contrasta com aqueles que vivem à margem. Contudo, Machado de Assis evita discursos diretos. Prefere revelar essas desigualdades por meio de comportamentos, silêncios e escolhas. E assim, o leitor percebe que, no fundo, nem todos participam do mesmo jogo, embora todos estejam presos a ele. Diferentemente da Virgília, né? A mãe dela, da Dona Plácida, que teve um caso com o sacristão e que gerou, eles todos assim tiveram um desfecho diferente. Eu acho que a grande diferença está aí. Aí ele vai mostrar essa classe social, mas não vai ser o centro, mas ela ganha amplitude nisso daí. Exatamente. A vida da Dona Plácida toda diferentona e ela
sozinha, que tinha a filha também sem juízo que fugiu. E ela ficou à mercê de subjugar os favores da Virgília, de uma classe social dominante. Assim também como o Prudêncio, que vira dono de escravo, sendo escravo, vira dono de escravo e dá o mesmo tratamento para o seu escravo. No caso do Lobo, seja até por tudo que ele não quer perder, ele não quer mexer Principalmente também no financeiro. A diferença de Brás Cubas é que não é o homem que é o amante, é a mulher. É essa a diferença. O contrário, né? Não é o marido que trai, é a mulher, né? Que é a diferença que é mais comum a gente ouvir contar que o homem é que trai. Mas isso até pouco tempo, os casamentos eram sustentados na mentira. Sim. É uma forma que o Machado teve de denunciar, né, a hipocrisia. Sim. Os túmulos caiados por fora, podre por dentro. Sim. Agora, quando você estava falando, né, que hoje essa questão do divórcio ocorre muito maior, mas veja bem, lá no livro, essa manutenção do status e tudo mais, por ser uma classe social financeiramente abastada. Sim. Bom, pessoal, esse foi mais um encontro do Grupo de Leitura Machado de Assis. Para a próxima semana, a gente vai ler dos capítulos de 102 a 126 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, já nos encaminhando para o final. Nosso próximo encontro é o penúltimo bloco deste livro. Então a gente se vê lá. Um abraço.